Deixa eu ver se assim fica maior. Aí, assim dá para aumentar. Olá, boa noite. Estamos aqui no Allan Kardec, fazendo a nossa primeira palestra híbrida. E o nosso convidado de hoje é o Geraldo Lemos, de Juiz de Fora. Seja bem-vindo, Geraldo. Um prazer estar aqui com você. Obrigado. Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, perdão. Bom, depois eu dou os recadinhos da noite e vamos fazer a nossa prece para a gente dar início à palestra de hoje. Tá bom. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a sua companhia, que possamos neste momento aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Que o Senhor possa tocar os nossos corações e a nossa mente. Obrigado por tudo e que assim seja. Sim, seja. Vou colocar a tela aqui, tá bom, Geraldo? E vou sair aqui e deixar a palavra com você, viu? Tá bom, querido. Depois eu volto. A hora que tiver, me avisa. Bom, queridos amigos, nós estamos aqui com o Centro Espírita Allan Kardec, SEAC, e também em colaboração com a AME, da cidade de Além Paraíba, em Minas Gerais. Agradeço a Esther, que nos convidou, e vamos discorrer alguns minutos aí sobre esse tema, Jesus e Chico Xavier, o mestre e o apóstolo. E eu vou trazer aquela passagem do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22, registrada por João Evangelista, que diz respeito à era do Espírito. Mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E a gente vai entender com a revelação espírita que, justamente com a chegada do Consolador, que é o Espiritismo, esta hora chegou no mundo. Vamos ver a diferença entre mestre, discípulo e apóstolo. Mestre é todo aquele que pode ensinar a outros, porque tem maior sabedoria ou capacidade de ação. Discípulo é quem aprende com o mestre, procurando reproduzir sua técnica, seu estilo, seu pensamento ou sua vivência. E apóstolo, do grego, significa enviado. É todo aquele que é enviado pelo seu mestre para propagar uma ideia ou uma doutrina. Então, só por essas definições a gente vê o quanto nós podemos claramente classificar Jesus como nosso mestre e Senhor e Chico Xavier como o apóstolo do Cristo em tempos modernos. Jesus é, então, o mestre do Espírito, da era do Espírito, tal como foi registrado por João no capítulo 1, versículo 38, e no capítulo 20, versículo 16. Mas seu saber e capacidade no campo das coisas espirituais fez com que muitos reconhecessem nele um instrutor e o chamassem de mestre. Não há dúvida para nós que Jesus é sim o mestre do Espírito. Também no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, vamos ver. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Então, mais uma vez, mais uma passagem do Evangelho que nos mostra que Jesus é sim o Espírito que vivifica, o mestre do Espírito, e suas palavras são Espírito e vida para nós todos. E discípulos?
Como que nós vamos entender isto? Com seus feitos e ensinamentos, rezam as tradições evangélicas, Jesus atraiu as multidões. E assim também nós vemos na vida e na obra de Chico Xavier, que com seus exemplos de renúncia e amor aos nossos semelhantes, Chico Xavier atraiu as multidões que viam nele a revivescência pura dos ensinamentos do cristianismo primitivo. Outro ponto que podemos ligar Jesus a Chico Xavier. No Sermão da Montanha, Jesus deu a todos os discípulos uma preparação teórica de como deveriam entender, sentir e agir o Evangelho da Boa Nova. Desculpa. E através dos discípulos verdadeiros como Chico Xavier, Jesus continua até os dias de hoje, no século XXI, semeando sua divina mensagem de verdade e amor à humanidade. Então vamos ver como Jesus nos ensinou a entender, sentir e agir dentro da sua mensagem, através daqueles que foram os enviados, os apóstolos. Quando o serviço junto ao povo se ampliou, Jesus escolheu 12 dentre os seus discípulos para serem seus apóstolos, ou seus enviados junto do povo. O próprio Chico Xavier falava comigo, Geraldinho, Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. E ele viveu isso, não é? O Espiritismo em espírito e em verdade, como Jesus de novo junto do povo. A tarefa deles, segundo Jesus, quando ele os convoca e manda-os ao povo, evangelizar o povo, ele fala que a tarefa deles era pregar por toda parte o evangelho, curando enfermos e afastando os espíritos perturbadores, como ele próprio o fazia. E assim vamos ver nas cenas de Jesus, da vida de Jesus, estas atividades. E o que tem isso a ver com Chico Xavier? Como fiel discípulo de Jesus Cristo, Chico Xavier dedicou-se também a espalhar a luz do Evangelho redivivo de Jesus pela doutrina dos Espíritos, pela multiplicação das mensagens esclarecedoras dos Espíritos superiores que por ele se manifestaram. Também ele curou os enfermos da alma, pela renovação de sua fé na vida espiritual, consolando-lhes os sofrimentos, as dores e as aflições, especialmente naquelas mensagens consoladoras que uniu familiares em planos distintos da vida, aqueles filhos e filhas, maridos e esposas, mães e pais, avós e avós que retornaram do além, logo após a sua desencarnação, para consolar os seus entes queridos aqui na Terra, renovando-lhes assim a fé na vida espiritual, na certeza de que, com a sua plena identificação dos múltiplos dados que foram escritos nas mensagens psicografadas por Chico Xavier, toda sexta e sábados, em Uberaba, e antes em Pedro Leopoldo, toda segunda, sexta e sábados, durante 75 anos de apostolado mediúnico com Jesus e o Espiritismo. E também Chico Xavier esclareceu os espíritos ignorantes e perturbados, dedicando-se às tarefas desobsessivas, funcionando como médium de psicofonia, recebendo ele próprio os espíritos perturbados nessas tarefas de desobsessão. Inclusive, para isto, ele fundou o Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, que já completou 60 anos de atividades ininterruptas.
Vamos ver a convocação de Jesus para todos os que lhe seguiam. Se alguém quiser vir após mim, não há imposição, não há nenhuma, vamos dizer assim, obrigatoriedade de segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, então pressupõe uma adesão que é voluntária. A cada um ele chama. Batei a porta e a porta se vos abrirá. Buscai e achareis o caminho da salvação. Não é? Pedi e obtereis. Então, nada de imposição, mas sim adesão voluntária. Esse movimento tem que partir da pessoa em direção ao Cristo. Em seguida, outra frase dele: a si mesmo se negue, ou seja, ele pressupõe nessa convocação uma renúncia às aspirações e interesses materiais, interesses da vida material. Tome sobre si a sua cruz, ou seja, aceite e cumpra seus encargos e deveres perante o mundo e siga-me. Só então estará o discípulo em condições de se tornar enviado, de se tornar o apóstolo. Ora, Chico Xavier viveu isso em sua plenitude, não é? Ele teve a sua adesão voluntária ao espiritismo cristão a partir dos 17 anos de idade, trabalhando com renúncia absoluta pela causa do Evangelho do Cristo e pela causa do espiritismo cristão durante 75 anos de mandato mediúnico e também de tarefas fraternais. Tomou sobre si toda a sua cruz, as suas responsabilidades familiares, como ele que foi durante décadas arrimo de uma família numerosa, uma família pobre de Pedro Leopoldo. Tomou também sobre si as responsabilidades de ser funcionário público federal do Ministério da Agricultura, trabalhando 30 anos sem cessar, sem faltar ao serviço um dia sequer, e sem tirar férias e sem pedir licença médica. Vejam bem, então ele cumpriu com louvor o seu desinteresse, né? Negando-se a si mesmo para vir após Jesus. Outro ponto que Jesus alertava: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, primeira coisa, a pessoa tem que provar que durante toda a sua vida permaneceu fiel às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma dúvida a esse respeito quanto a Chico Xavier. E depois de permanecer fiel, certamente que ele conheceu a verdade e a verdade o libertou, através desses próprios trabalhos desenvolvidos na mediunidade com Jesus e o Espiritismo, completando com louvor os seus 75 anos de mandato mediúnico, transubstanciados em mais de 540 livros publicados até hoje de sua lavra mediúnica. Então, Chico Xavier está de acordo com as pré-condições do alerta de Jesus colocadas no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Também Jesus disse, antes de retornar ao mundo espiritual, na ceia pascual, ele deu aos seus discípulos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E acrescentou, nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Está lá em João, capítulo 13, versículo 35. Não há dúvida que Chico Xavier agiu assim durante toda a sua vida, recebendo quem quer que fosse, com procedências distintas, crenças diversas,
não importava, ele os recebia a todos, católicos, romanos, católicos ortodoxos, hindus, budistas, protestantes, crentes, judeus, pessoas sem fé, umbandistas, pessoas de religiões afro-brasileiras, outros tipos de ascendência religiosa ou cultural, a nenhum deles ele impunha qualquer condição, apenas os recebia com amor e bondade. Então, podemos dizer que, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier se aproxima da condição apostólica, assim como os 12 apóstolos do Cristo. Por vezes, Jesus teve de advertir os seus apóstolos ou então esclarecê-los. Por exemplo, na questão da humildade, em Marcos, capítulo 9, versículos 33 e 35, ele disse: se alguém quer ser o primeiro entre vós, seja o último e o servidor de todos. Nenhuma dúvida que Chico Xavier se casa como uma luva nesta condição de humildade. Ele sempre fez questão de se apagar, de falar que era apenas um cisco, que era uma formiguinha pobre, que era um muro velho e arruinado sobre o qual se pregavam os cartazes do Evangelho, sempre se colocando como uma pessoa substituível, como ele dizia, eu sou uma grama, se cortar nasce outra. Sempre se colocando nos últimos lugares. Isto é humildade verdadeira. Então ele cumpriu essa determinação de Jesus. Outra determinação que Jesus encomendou aos seus discípulos tornados apóstolos, a alegria, como está lá em Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas o reino dos céus, não é? E as criancinhas, como todos nós sabemos, são os espíritos transformados em seres humanos, em tenra idade, e que estão aptos a aprender, com alegria. Tudo para eles é alegria, é descoberta, não é? Estão sempre prontos para o que é novo, o que é interessante, e sempre risonhos, sempre alegres. E eu sou testemunha desta alegria em Chico Xavier. Ele era alegria em pessoa, gostava de conversar, gostava de receber gente, gostava de um bom papo, não é? Ria-se das próprias lutas, nunca foi de lamentar coisa alguma. Então, outro ponto que Chico realmente se enquadra nos chamados de Jesus é este de manter-se em alegria. Outra questão é a prudência, como relatada pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 16, versículo 6. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, a respeito da prudência. Chico Xavier sempre demonstrou esta prudência, afastando-se deliberadamente daqueles que procuraram ou estabeleceram confusão no movimento espírita fora das orientações de Jesus e Allan Kardec. Vou lembrar aqui outro trecho de Jesus, também de João, capítulo 14, versículo 15, em que está consignado: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E nós sabemos, pela obra de Kardec, que confirma o Espiritismo como Consolador prometido pelo Cristo, especialmente no seu último livro, não é? A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, nos seus últimos capítulos, que o Espiritismo é sim o outro Consolador, guiado pelo Espírito da Verdade, enviado por Jesus para nos fazer lembrar de tudo quanto ele havia nos dito e nos esclarecer
todas as coisas. Lá no Evangelho de João, como vocês podem verificar, a maioria dessas passagens estão no Evangelho de João. E no final do seu Evangelho, no último capítulo, versículo 21 em diante, nós vemos lá: vendo João, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este, que será dele? Isto porque Jesus, materializado, era a última aparição do Cristo, depois da sua elevação aos páramos da vida imortal. Ele se materializa às margens do lago de Genezaré e conversa com João, dando ordens a João evangelista. E Pedro fica enciumado. O que será deste? Ele se aproxima e Jesus lhe repreende, respondendo-lhe: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Então, Jesus, ao repreender Pedro, revela que ali, aquela conversa que ele estava tendo com João Evangelista, era de ordenação para que ele ficasse na terra até que ele, Jesus, voltasse. Tanto é assim que no versículo seguinte, João escreveu: correu por isso o boato entre os irmãos de que João não morreria. Vejam bem. E termina o seu evangelho com uma chave que nós vamos entendê-la somente no futuro, que é exatamente o tempo de hoje, desde Allan Kardec até hoje. No versículo 25, está lá escrito: e Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então, João Evangelista termina dando a dica que provavelmente Jesus lhe passara, que ele haveria de escrever muitos livros em próximas existências. Ele, inclusive, vai ser dado a ele, naquela mesma existência, a escritura do livro do Apocalipse, que é o último livro da Boa Nova, o livro da revelação do futuro, e depois ele vai retornar como Allan Kardec, nos dando aí a codificação espírita, e somando-se todos os livros subsidiários e a revista espírita, são mais ou menos 33 livros. E depois também, como Chico Xavier, 540 livros. Vejam bem que isto está perfeitamente confirmado na obra Crônicas de Além-Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Nesta passagem, a ordem do mestre, Jesus, antes do século XIX, então o século XVIII estava se acabando, e Jesus chama à sua presença o apóstolo João Evangelista na alta espiritualidade. E ele pergunta a João Evangelista como andam na terra os seus seguidores. E João Evangelista está muito triste e conta ao mestre que todos foram perseguidos, mortos, queimados pelas fogueiras da Inquisição, né, pelos movimentos de união da Igreja ao Estado e o enriquecimento daquela que seria responsável por guardar-lhe os ensinamentos, que é a Igreja Católica Romana, e ele está desanimado. Mas Jesus fala com ele: não, estás desanimado, João? Não, pois eu não. Se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. E deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja nas mansões silenciosas da morte. Então ele encomenda a João Evangelista que reencarne a partir do século seguinte, né, já que eles estavam nas vésperas do século XIX, para que se preparasse para descerrar mais um fragmento dos véus misteriosos que cobriam a noite triste dos túmulos, né, o mistério da morte, para que a verdade ressurgisse, não mais pelos vivos, pelos enviados encarnados, mas
das mansões silenciosas da morte através dos espíritos superiores. E ele completa sua ordem dizendo: os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta nos céus, as claridades benditas do meu amor. E assim, de fato, aconteceu, porque Allan Kardec, a partir de tomar corpo no ano de 1804, renasce exatamente no dia de hoje, 3 de outubro, aliás, aniversário de Allan Kardec, não é? E 200 e quantos anos? De 1804 a 2022, 218 anos, e ocorre, então, a reencarnação de Kardec, onde ele vai fazer exatamente isso, vai trazer à Terra, vai consubstanciar no seu trabalho estrutural de infraestrutura do Espiritismo, de codificação da doutrina dos Espíritos, o próprio Consolador que Jesus Cristo havia prometido enviar à Terra. E aí nós vamos ver, por exemplo, em outra mensagem do livro Cartas e Crônicas, também de Humberto de Campos, do Chico Xavier, naquela mensagem chamada Kardec e Napoleão, que conta a reunião dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, quanto os espíritos superiores, ocorrida no Réveillon de 1801, de 1800 para 1801, que é a véspera do século XIX, e ao final dela, com a figura daquele que seria Allan Kardec, ou seja, o apóstolo João Evangelista. Inclusive, nessa mensagem, Humberto de Campos se refere àquele que seria Allan Kardec várias vezes como o apóstolo do Cristo, né? E no final da mensagem ele diz: cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, o apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou de encontro ao peito e trouxe Napoleão de volta à carne. E aí, no livro A Caminho da Luz, nós vamos ver Emmanuel se referindo a Allan Kardec como um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Vejamos o que ele diz no subtítulo Allan Kardec deste livro. Ele diz: um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, outro espírito que se refere a Allan Kardec como um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. E nós sabemos que é mesmo João Evangelista. Vamos ver no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 6, o próprio Cristo dizendo: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Ora, qual que era o apóstolo que estava nos instruindo em meados, lá por volta de 1864, 1860? Allan Kardec, reencarnado em França, não é? Veja essa frase curta, assinada por Jesus: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Também, em outro livro, Opinião Espírita, é Emmanuel, na mensagem O Mestre e o Apóstolo, também recebida por Chico Xavier, que vai nos descortinar mais um conhecimento a respeito. Ele diz assim: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave.
E eu vou brincar com vocês dizendo que Chico Xavier é a maçaneta dessa chave, não é? Sabemos que ele é a própria reencarnação de Kardec. Também vamos buscar do Evangelho segundo o Espiritismo esse trecho do Espírito de Erasto, né? Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, que Allan Kardec colocou no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. E para nós hoje, gente, o Espiritismo é ou não é um desafio para os tempos atuais no mundo de regeneração? Sem dúvida nenhuma, não é? Lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, vamos encontrar esta advertência. Todos que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. Então, nós todos, como seguidores do Espiritismo cristão, temos que ter em vista o grande princípio de Jesus e nos confundir todos em união neste sentimento de amor ao bem, à verdade e à fraternidade. Agora, é a verdadeira palavra de Erasto, eu tinha colocado como Erasto a fala de Kardec, mas na realidade é esta aqui que nós vamos citar. E depois, levai a palavra divina, arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. O espírito de Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos convocando à tarefa de deitar mãos à obra, né, e seguir com decisão e coragem a falange que vai levar adiante a missão esclarecedora dos espíritos. Aliás, Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no prefácio, ele vai dizer: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Aqui nós temos que considerar o grande papel da ciência na regeneração da Terra, como diz aqui Emmanuel, e dos cientistas, na condição de investigadores da verdade, que, embora sem o desejarem, estarão se transformando em sacerdotes do Espírito, porque, como consequência dos seus estudos dedicados, vão chegar à conclusão, ainda neste século XXI, até meados do século, que o materialismo e o ateísmo eram uma grande bobagem. Aliás, tanto o materialismo quanto o ateísmo, na transição planetária, serão compelidos a desaparecer da Terra completamente. Então, vamos, como espíritas cristãos, afastar de nós quaisquer especulações cuja base se assenta nas especulações negativistas, materialistas históricas e também ateístas, porque elas estarão destinadas a desaparecer, segundo Emmanuel por Chico Xavier. O próprio Allan Kardec, na explicação do que era a doutrina espírita, isso está lá no livro O que é o Espiritismo, ele vai dizer: o Espiritismo não veio combater nenhuma outra religião. O Espiritismo veio combater o materialismo para destruí-lo, né? Então, temos que ter isso em vista. O Espiritismo é inimigo do materialismo, seja
por que forma for, se apresente na Terra, seja na filosofia materialista histórica, não é? Que foi a base de muitos ensaios filosóficos doutrinários, como o comunismo, o socialismo, como a ideologia de gênero, como as questões relativas à própria difusão contrária aos princípios religiosos, não é? Então, temos que estar atentos sobre isso. Em outro momento de sua vida, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, vai responder: com a assistência do Espírito de Emmanuel, declaramos que o poder da ciência é infinito, porque a ciência está credenciada pela misericórdia, pela sabedoria de Deus, para entrar em relação com todos os setores do progresso humano, e especialmente com a espiritualidade. Caberá à ciência, então, neste século XXI, unir ciência, filosofia e religiosidade, e religião. Aliás, Kardec também diz isso na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele fala: o estudo do Espiritismo é imenso, liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre ante nós. Será de se espantar que ele exija tempo e muito tempo para a sua realização? Kardec já sabia que a sua vida somente não seria necessário, não seria possível realizar esta obra, e por isso ele teve que voltar como Chico Xavier. Inclusive, o próprio Espírito da Verdade disse a Kardec que, se fosse possível ele ficar na carne 200 anos, ele aqui ficaria. Mas como isso era contra a lei natural, que era preciso que ele terminasse o seu último trabalho, que é o livro A Gênese, para retornar ao mundo espiritual, ficar lá por um pouco, se preparar para a nova jornada de complemento de sua obra e retornar à carne. E o próprio Kardec, no livro Obras Póstumas, no título Minha Missão, vai dizer, olha, no título Minha Volta, que nos cálculos dele ele estaria de volta à carne no mais tardar em fins do século XIX e início do século XX, como de fato veio, né, Chico Xavier, renascendo no mundo em 2 de abril de 1910. Outro livro de profunda e crucial importância de Chico é do espírito de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Logo no início do livro, Jesus, falando a Eliú, vai dizer: na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu Evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. Então, aí, definindo a tarefa do Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo, e que o Brasil estaria diretamente ligado ao coração do Cristo. O Emmanuel, através do Chico, numa página recebida em 31 de março de 38, data que se comemora a desencarnação de Kardec, na União Espírita Mineira, está lá no livro Deus Conosco, da editora Vinha de Luz, vai também revelar: o plano invisível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos em outros planos, fazendo menção naturalmente à tarefa de França, né? Tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que agora atravessais. Sim, a grande figura do Mestre deve ser tomada como paradigma pelos obreiros novos. Então, nós não podemos jamais nos afastar, como espíritas cristãos, da figura do Mestre Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para as nossas vidas, governador da terra. Em outra passagem, ele vai falar no dia 12 de janeiro de 49, através de Chico Xavier. Também está lá no livro Deus Conosco.
Ele, como espírito responsável pela psicografia de Chico Xavier no século XX, revelou: a tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Então, houve a permuta de nomes, Allan Kardec e Chico Xavier. Isto não importa. Por quê? Porque cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução do programa. A bandeira da cruz prossegue e em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Então, o povo brasileiro é sim cristão. É o povo cuja bandeira traz a cruz do Cristo. E esse povo tem fome, sim, do seu Salvador, que é Jesus de Nazaré. Em 3 de agosto de 49, é Emmanuel também que vai dizer, escrevendo por Chico Xavier, é preciso criar espírito para o gigante. E isso ele diz respeito à própria tarefa de Chico Xavier na Terra com os espíritos que estavam escrevendo através dele. E ele próprio explica que o gigante era o Brasil, que estava adormecido de sua grande missão evangelizadora, mas que no futuro haveria de acordar e se levantar num grande processo de espiritualização e de convocação de todos para a tarefa do Evangelho de Jesus. Agora vamos buscar o jornalista Fernando Orme, da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, que entrevistou Chico Xavier por várias ocasiões, foi grande amigo dele. Inclusive, ele, em 1971, foi dos primeiros a falar que Chico era a reencarnação de Allan Kardec, o que corrobora também a certeza desta época de Martins Peralva e Dona Neném Aluoto, da União Espírita Mineira. E neste livro, A Ponte, Diálogos com Chico Xavier, atualmente editado pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, ele vai concluir: a obra do médium Xavier se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação, tal como foi prometida por Cristo. Então, sem dúvida nenhuma, que Kardec trouxe a infraestrutura, a base do Espiritismo para ser, no século seguinte, completada por ele mesmo, com as 540 obras ou livros da mediunidade de Chico Xavier. Chico, então, como apóstolo genuíno do Cristo, foi um fenômeno mediúnico e humano inquestionável. E a ele nós devemos toda a nossa gratidão. Que se não fosse pela volta dele às plagas brasileiras, dificilmente nós teríamos progredido espiritualmente com a doutrina dos espíritos, produzindo a 100, a 1000 por 1 em terras brasileiras no século XX e no século XXI. Então, toda a nossa gratidão a Chico Xavier. Vejam bem a humildade dele. No livro As Bênçãos de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, ele anotou esta frase do próprio Chico: sinto-me como se fosse uma parede pobre, sobre a qual se pregasse um cartaz, anunciando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O merecimento será da mensagem que atravessou 20 séculos e continua conosco, como sendo a nossa maior esperança. Oxalá possa eu, como parede arruinada, permanecer de pé por mais algum tempo, para servir sempre a Ele, nosso Mestre Senhor Jesus. Vejam que beleza, que humildade, não é? Mostrando aí que realmente isto aconteceu. Como fenômeno mediúnico, nós não podemos deixar de registrar que foi Chico Xavier o maior fenômeno mediúnico da história da humanidade depois do Cristo.
maior de toda a humanidade, não só do Brasil, tanto em efeitos físicos, de cura, de materialização dos espíritos, de efeitos de cheiros de rosas, de éter, de materializações em águas fluidas e materializações de espíritos, como também em efeitos intelectuais, como a clarividência, a clareaudiência, a psicografia, a psicofonia, a mediunidade intuitiva, né, pela qual ele transmitiu ao mundo os ensinamentos e as orientações do espírito, dos espíritos, vamos dizer assim. O professor Herculano Pires, conforme relata Carlos Bacelli no livro Chico e Emmanuel, vai falar que Chico Xavier é o homem psi, ou protótipo do homem do futuro. E ele diz assim, a respeito dos fenômenos que Chico Xavier trouxe com a sua mediunidade cristã, fenômenos de materialização, de transportes de objetos, de transubstanciação, de efeitos luminosos, fenômenos inteligentes, fenômenos de impregnação fluídica, fenômenos perceptíveis de ideoplastia, de voz direta e outros mais. E ele escreveu, mas Chico Xavier não é somente um sensitivo psigama restrito a fenômenos subjetivos de percepção extrasensorial. Os fenômenos psicapa de efeitos físicos também se realizaram com ele de maneira espontânea, até mesmo no meio da multidão. E eu sou testemunha de tais fenômenos, não é? Outro ponto importante é o de cura, não é? Chico Xavier, pouca gente sabe disso, se dedicou durante todos os seus 75 anos de psicografia à recepção de receitas homeopáticas assinadas por Dr. Bezerra de Menezes no receituário homeopático, produzindo a cura de muita gente. E como produção literária, embora o slide aqui esteja atrasado, não são 464 obras, já são 540 obras psicografadas em todos os gêneros e subgêneros, nos diversos estilos literários de milhares de espíritos. No livro Chico Xavier, a Reencarnação de Allan Kardec, Carlos Bacelli vai dizer, vai nos trazer esse trecho do próprio Chico dizendo: em doutrina espírita, precisamos trabalhar formando livros e, ao mesmo tempo, formando leitores. Formar leitores é acolhê-los no coração, suportando-lhes as exigências sem recriminação ou censuras, e formar livros seria, então, esquecendo. Sem dúvida nenhuma, houve uma perfeita identidade espiritual deste apóstolo do Cristo em duas ocasiões, Chico Xavier e Allan Kardec, sempre trazendo como frontispício do seu testemunho o Evangelho, a boa nova do Cristo, renovada pelo Espiritismo. Vemos assim complementações da obra de Kardec a partir do Parnaso de Além-Túmulo, que é a primeira obra de Chico Xavier, não é? Reunindo os poetas da língua portuguesa, brasileiros e portugueses, inclusive o doutor Alexandre Caroli Rocha, voltando aqui, vai na sua tese de mestrado, na sua dissertação de mestrado, nos mostrar que a obra Parnaso de Além-Túmulo, mesmo com as diversas edições aumentadas que foram posteriores a 1932 e até 1959, todas as poesias obedeceram rigidamente à mesma ordem estrutural pensada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então vejam bem esse detalhe importante. O primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, é nada mais, nada menos do que o Livro dos Espíritos em sua estrutura formal, só que cantado em verso e através dos poetas, não é? Nós vemos séries
importantes de Emmanuel, como as séries dos ensaios mediúnicos e dos ensaios evangélicos e dos ensaios doutrinários. E de André Luiz nós vemos uma obra extraordinária, que é o segundo grande tratado sobre a vida espiritual, um tratado científico sobre a vida espiritual, sobre a mediunidade, sobre a vida além do túmulo e a influência dos espíritos em nossa vida, não é? Nessa obra toda vamos ver, por exemplo, a ligação da série evangélica de Emmanuel, dos ensaios evangélicos, a partir de Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Aliás, ao contrário, né? Caminho, Verdade e Vida é o primeiro, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Depois vem mais outros livros, como Palavra de Vida Eterna, o Livro da Esperança, Ceifa de Luz, Segue-me. Todas elas em sintonia com o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho dos Espíritos. A obra A Gênese vai ser perfeitamente completada pelos livros de Emmanuel, A Caminho da Luz, e o próprio Emmanuel, e também pelo livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. A respeito do mundo dos espíritos, nós vamos ver que é a obra de André Luiz com Nosso Lar que vai dar o grande complemento. Sobre o retorno da vida corporal à vida física, como exposto por Kardec no livro Céu e Inferno, vamos ver perfeitamente o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, e o livro Justiça Divina, de Emmanuel. As múltiplas encarnações dos espíritos, tanto expostas no Livro dos Espíritos e na Gênese de Kardec, através do livro Os Mensageiros e Missionários da Luz. A intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, tão bem expostos no Livro dos Médiuns, a partir dos livros de André Luiz, especialmente nos domínios da mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, Missionários da Luz, e também no livro de Emmanuel, Seara dos Médiuns. Sobre a manifestação dos espíritos, inúmeros outros livros de espíritos diversos, né? Vozes da Outra Margem, Somos Seis, Jovens no Além, Falando à Terra, Cartas de uma Morta, Reportagens de Além Túmulo, Vozes do Grande Além, que é um livro psicofônico, assim como Instruções Psicofônicas, Cartas do Coração, e assim sucessivamente. Sobre o cristianismo como cristianismo redivivo, vamos ver os romances épicos de Emmanuel, a começar por Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e o maior de todos, na opinião do próprio Chico, que é o Paulo e Estevão. Terminando aqui nossas considerações, vamos nos lembrar de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E o próprio Chico, através de Emmanuel, vai dizer no livro Seara dos Médiuns. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Assim como ele próprio deu o exemplo de sê-lo. Neste outro livro também vamos ver um testemunho de Chico, que é o livro Chico Xavier, 70 anos de mediunidade, escrito por Carlos Bacelli, colhendo testemunhos do próprio Chico, e esta frase que ele disse: mas quem sou eu, senão uma formiga das menores, que anda pela terra cumprindo sua obrigação. Outro testemunho de humildade e de simplicidade de Chico Xavier. Então, como fenômeno humano, não resta a menor dúvida que Chico Xavier é comparável aos maiores de toda a história da humanidade. E tanto é assim que um agnóstico, o jornalista Mauro Santayana, da Folha Espírita, da Folha de São Paulo, no dia 11 de julho de 1982, escreveu: é possível duvidar do Espiritismo, mas é impossível duvidar de Francisco Cândido Xavier.
Lembrando que ele foi eleito o maior brasileiro da história, em quase 800 mil votos dos eleitores da revista Época, em 11 de setembro de 2006. Recebeu a cidadania honorária em mais de 100 cidades, espalhadas por todos os estados da Federação Brasileira. Recebeu indicação ao Prêmio Nobel da Paz no ano de 1981. Recebeu a Medalha da Inconfidência, a maior condecoração do estado de Minas Gerais, das mãos do governador Francelino Pereira, no dia 21 de abril de 1991. Recebeu também o título de o Mineiro do Século pela votação dos leitores do jornal O Estado de Minas, em novembro do ano 2000. O Estado de Minas Gerais, no início do século XXI, instituiu a Comenda da Paz, com o seu nome, Comenda da Paz Chico Xavier, para premiar as pessoas dedicadas à fraternidade e à solidariedade, e tem inspirado e foi o inspirador de milhares de instituições de caridade, de amparo aos idosos carentes, às crianças carentes, como creches, orfanatos, hospitais psiquiátricos, inúmeras entidades de caridade, e o próprio Dr. Freitas Nobre, marido da doutora Marlene Nobre, então deputado federal por São Paulo, no ano de 1980 e 81, fazendo o programa da indicação de Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz, fez uma ampla pesquisa e conseguiu ir até o número de 3.000 instituições fundadas diretamente, instituições de caridade, fundadas diretamente pela ação ativa no bem de Chico Xavier. Arthur da Távola escreveu uma bela crônica no jornal O Globo, no dia 25 de junho de 86, falando da integridade pessoal, a íntima relação entre a pregação de Chico Xavier e a sua exemplificação na própria vida e a sua honestidade, com a ausência completa de significantes externos, né? Então, mostrando aí a força da figura de comunicação, a alta força dessa figura de comunicação, que foi Chico Xavier, gerando empatia e grandeza moral aos seus ouvintes, amigos e seguidores. Não resta a menor dúvida que também ele exemplificou despojamento material, combate ao elitismo da doutrina dos espíritos, como ele nos dizia, é necessário que os dirigentes espíritas, principalmente os ligados aos órgãos unificadores, compreendam e sintam que o espiritismo veio para o povo e com ele dialogar. Bom, todos os sábados ele estava na caridade à sombra do abacateiro e depois na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba. Todo mês de maio ele visitava, no Dia das Mães, as cadeias públicas da cidade onde estava. E todos os natais, nas vésperas de Natal, ele visitava a colônia Santa Marta de Rancenianos, em Goiânia. Aqui vamos vendo uma visita de Chico Xavier com Dona Elba, acompanhado de Dona Elba à sua esquerda e de Maria Eunice Meirelles de São Paulo à sua direita, visitando a colônia Santa Marta de Rancenianos, recebendo-os com carinho, abraçando-os, beijando-os. Aqui em Uberaba, com Dona Conceição Aparecida, que dirigia o Hospital do Pênfigo, ao lado de Márcia Bacelli, aqui com as crianças que passam pela provação da doença do fogo selvagem, que eram cuidadas por Dona Conceição Aparecida. E aqui uma cena do culto do Evangelho no lar, aqui já na Vila do Pássaro Preto, vemos o casal Iker Batista e Dona Zilda Batista, do Grupo Espírita da Prece, de Uberaba, e Dona Yolanda César, de São Paulo, ao lado do Chico. E as tarefas que ele recebia um a um, dava o dinheirinho, dava a cesta básica, cobertores, brinquedos para as crianças, isso era todo sábado. E nós, para terminar aqui, nós com ele,
numa entrevista que fizemos com ele em 17 de julho de 1987, na qual, entrevista esta que está na nossa biografia, Chico Xavier, Mandato de Amor, na qual ele vai nos revelar que sua tarefa foi se expandindo. Ele encarnou para receber 30 livros, depois Emmanuel passou para 60, o objetivo foi atingido, depois passou para 100, o objetivo foi atingido e, por fim, ele teve sua vida desapropriada por nosso Senhor Jesus Cristo para continuar entre nós, até onde pudesse o corpo físico aguentar, psicografando as mensagens do além. Muito obrigado, queridos amigos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós que te agradecemos, Geraldo, pela palestra de hoje. A gente fica sempre muito feliz e emocionado em falar do Cristo, e falar também de Francisco Cândido Xavier também é uma emoção muito grande, né? Ele é um exemplo maravilhoso que a gente tem aí na nossa doutrina. Então, a gente agradece aí. Só para dar um recadinho, gente, a gente ainda não tem a escala do mês de outubro aqui em mãos, mas semana que vem a gente vai divulgar das outras semanas, que esse mês é o mês de comemoração, que é o mês espírita. E em comemoração a esse mês, a biblioteca aqui do Centro Espírita Allan Kardec está com uma promoção, tem livros a partir de R$5, e outras obras estão na promoção, dando 20% de desconto. Então, oportunidades únicas para você poder aproveitar e adquirir o seu livro, fazer aquela leitura, né? Aproveitar aí esses diversos livros que você falou aí, a gente pode encontrar alguns deles aqui. Pois Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer a prece para a gente poder encerrar a noite de hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, por estarmos aqui, aprendendo um pouco mais sobre os seus ensinamentos, possamos continuar seguindo os seus passos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, nos dar a fé que necessitamos, a força para prosseguir o nosso caminho. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Geraldo. Até a próxima. Tudo de bom. Beijo no coração de todos. Obrigada.